Olá, seja muito bem-vindo. Quando falamos sobre construção de riqueza, muita gente pensa primeiro em ganhar mais dinheiro, investir melhor, abrir negócios, mas quase ninguém fala sobre um ponto que corrói silenciosamente o patrimônio de quem não dá atenção. Sabe o que é? A estrutura fiscal. Aqui está uma verdade que muda o jogo para qualquer pessoa que queira evoluir financeiramente. Impostos não são um inimigo, não. São partes das regras do jogo. Quem entende as regras, claro, joga melhor. Quem ignora, paga caro por isso, né? Os ricos não têm medo de falar de impostos. Eles estudam, planejam, conversam sobre isso praticamente o tempo todo. Sabe por quê? Porque entender o básico de tributação permite que você organize a sua vida financeira de forma mais inteligente. Não se trata de dar um jeitinho, e sim de usar a legislação a seu favor, exatamente como ela foi construída. A lei já oferece caminhos legais e vantajosos, mas só aproveita quem sabe que eles existem. Vamos a um exemplo simples aqui. Um trabalhador CLT paga automaticamente uma fatia alta do que recebe sem poder negociar. Mas quando você estrutura uma atividade como prestador de serviços, pode se enquadrar em regimes tributários diferentes e, em muitos casos, pagar proporcionalmente menos. Um videomaker, por exemplo, pode atuar como MEI pagando um valor simbólico de imposto. Um consultor pode estar no Simples Nacional com uma carga muito menor do que teria como pessoa física. E isso é absolutamente legal. Outro ponto importante é que a falta de planejamento fiscal pode custar muito caro. Imagine um pequeno empreendedor que fatura aí 15 mil reais por mês, mas não se formaliza. Ele perde acesso a crédito barato, não consegue emitir notas fiscais para empresas maiores e ainda corre riscos jurídicos. Por outro lado, alguém na mesma situação que estrutura corretamente o negócio economiza, cresce e ainda se protege. Com o tempo, você percebe que a estrutura fiscal não é algo para se mexer quando sobrar tempo, mas sim a base que sustenta todo o resto: negócios, investimentos, patrimônio, liberdade financeira. Quem planeja cedo, colhe cedo. E quem organiza sua vida fiscal, desde já constrói uma proteção silenciosa que vale tanto quanto um bom ativo e dura muito mais. Quando você observa pessoas que constroem riqueza de forma consistente, percebe um ponto em comum. Elas não deixam a parte fiscal solta. Elas usam ferramentas simples, acessíveis e completamente legais para pagar menos, crescer, né? Se proteger e resguardar o próprio dinheiro. É o mais interessante disso tudo, né, é que essas estratégias, elas estão disponíveis para qualquer pessoa. É, inclusive para quem está começando agora e acha que fiscal é assunto apenas para grandes empresários. Não se engane. Vamos começar pelo caminho mais básico e poderoso, o MEI, microempreendedor individual. Muita gente subestima o MEI, mas a verdade é que ele é uma das portas mais inteligentes para iniciar uma atividade empresarial no Brasil. Com um valor mensal fixo que cabe no bolso, você tem CNPJ, pode emitir notas fiscais, tem acesso a crédito com juros bem menores e paga uma carga tributária infinitamente menor do que pagaria como pessoa física prestando serviços. Um editor de vídeos que cobra R$ 1.500 por projeto, por exemplo, paga os mesmos R$ 70 a R$ 80, né, mensais de impostos, independente do valor faturado, dentro do limite do MEI. Isso é gestão inteligente e totalmente legal. O próximo passo é o Simples Nacional, regime usado por milhões de empreendedores que já faturam acima do limite do MEI. Aqui a tributação é unificada, simples e muito mais leve do que outros modelos. Dá para operar e crescer com previsibilidade. Um pequeno e-commerce que começa vendendo 20 mil por mês já se beneficia do simples,
pagando alíquotas muito menores do que pagaria como pessoa física. É assim que negócios pequenos conseguem ganhar força e competir com empresas maiores. Existe uma arma secreta que muita gente ainda vê apenas como burocracia: a contabilidade. Quem entende riqueza sabe que um contador não é um emissor de guias, mas sim uma ferramenta de inteligência. É ele quem identifica o melhor regime tributário, aponta economias possíveis, indica riscos e até ajuda a planejar a expansão. Um investidor que possui imóveis, por exemplo, pode separar tudo via CNPJ para reduzir impostos sem violar nenhuma regra, algo que só é possível com orientação contábil. Essas estratégias, na verdade, mostram que no mundo financeiro, quem entende as estruturas vence. E vence com tranquilidade, segurança e crescimento contínuo. Quando falamos de enriquecer de maneira sólida, existe um ponto que poucas pessoas enxergam no início, mas que faz total diferença no longo prazo: proteger o patrimônio. Isso não é algo reservado para milionários, como muitos imaginam. Não, é uma estratégia simples, acessível e extremamente inteligente para qualquer pessoa que esteja construindo patrimônio. Seja um pequeno negócio, um imóvel alugado, um e-commerce ou até uma atividade profissional autônoma. Proteger o que você possui é tão importante quanto ganhar dinheiro. O primeiro pilar dessa proteção é a separação entre CPF e CNPJ. Misturar finanças pessoais com as da empresa é um dos erros mais caros que alguém pode cometer. Quando você usa o seu CPF para tudo, receber, pagar, contratar, investir, qualquer problema jurídico ou financeiro cai integralmente sobre você. Mas quando existe um CNPJ bem estruturado, as responsabilidades são limitadas e separadas. Se você tem um e-commerce simples, por exemplo, e ocorre um imprevisto com um fornecedor ou uma disputa comercial, o impacto fica restrito ao negócio, não ao seu patrimônio pessoal. Essa separação, ela cria uma linha de defesa poderosa e totalmente legal. Outro fator essencial é a blindagem responsável. Aqui não estamos falando de esconder dinheiro ou criar estruturas milagrosas, mas sim de organizar seus bens de forma que fiquem protegidos de riscos previsíveis. Um pequeno investidor que tem um imóvel para aluguel, por exemplo, pode colocá-lo em uma empresa patrimonial simples. Isso reduz riscos jurídicos, facilita a sucessão e ainda pode diminuir a carga tributária. É blindagem, mas com responsabilidade e transparência. Por fim, temos a organização societária, algo fundamental, até mesmo para negócios pequenos. Muitos empreendedores começam com sócios sem definir papéis, responsabilidades ou regras claras, e isso abre espaço para conflitos, dívidas e problemas jurídicos. Uma sociedade bem estruturada, um contrato social, acordos entre sócios e definição de cotas, evita dores de cabeça e cria segurança para crescer. Pense em um negócio simples, como um estúdio de marketing ou uma loja virtual. Quando os sócios se organizam desde o início, tudo flui melhor, inclusive o crescimento. Vale a pena refletir sobre como as suas atividades hoje estão estruturadas, quais ajustes podem fortalecer a sua proteção antes mesmo do crescimento chegar. Isso evita sustos e torna o seu caminho muito mais seguro. Quando falamos sobre pagar impostos, muita gente imagina esquemas obscuros, atalhos arriscados ou práticas que beiram o ilegal. Mas a verdade é que as pessoas que constroem riqueza de forma sólida, fazem exatamente o oposto. Elas seguem a lei, aprendem as regras e usam o próprio sistema a seu favor. Não existe nada escondido, apenas conhecimento estruturado que a maioria nunca teve acesso. E é justamente isso que diferencia quem constrói um patrimônio de quem vive apagando incêndios financeiros. O primeiro pilar dessa estratégia é o reinvestimento. Quem trabalha apenas como pessoa física costuma pagar imposto sobre tudo que ganha. Já quem tem um negócio ou investe por meio de uma estrutura correta pode reinvestir o lucro antes de ser tributado.
e isso muda completamente o ritmo do seu crescimento. Imagine um pequeno e-commerce se a empresa lucra 5.000 por mês. Ela pode reinvestir parte disso em anúncios, estoque ou tecnologia antes da tributação final. Isso acelera o crescimento e reduz a carga fiscal de forma totalmente legal. O que para o empregado é gasto, para o empreendedor costuma ser dedução. Outro pilar fundamental são os incentivos fiscais, que existem justamente para impulsionar setores específicos da economia. No Brasil, isso aparece em diversas formas. Então, incentivos para atividades educativas, culturais, tecnológicas, de inovação, comércio exterior, além de modelos simplificados mesmo de tributação para pequenos negócios. Um infoprodutor, por exemplo, pode operar via Simples Nacional e pagar uma alíquota menor enquanto cresce. Já alguém que investe em FIIs conta com isenção em determinados tipos de renda mensal. Nada disso é jeitinho. Não. É o próprio governo dizendo: siga por aqui. Por fim, entram as alternativas jurídicas, que envolvem escolher a melhor estrutura tributária para o seu modelo de renda. Para alguns, abrir uma empresa unipessoal já reduz impostos imediatamente. Para outros, uma holding patrimonial pode simplificar a gestão de imóveis de aluguel, reduzir custos com ITBI e facilitar o planejamento sucessório. Tudo depende do momento da pessoa, da fonte de renda e do tamanho do patrimônio em construção. O mais interessante é perceber que essas estratégias não são exclusivas. Qualquer pessoa que esteja começando pode adotar parte delas desde já. O importante é entender que a riqueza cresce quando o dinheiro é protegido, reinvestido e organizado. Isso transforma cada decisão financeira em um movimento inteligente ao longo do prazo. Chegamos a um ponto crucial: saber como aplicar o conhecimento fiscal na sua própria vida. A diferença entre quem apenas aprende conceitos e quem transforma isso em resultado está em colocar as mãos na prática. Se assuste, tá? Não é necessário ser contador ou especialista para dar os primeiros passos. Não. É possível começar com pequenas ações que já mudam o seu panorama financeiro. O primeiro passo é fazer um diagnóstico tributário pessoal. Olhe para todas as suas fontes de renda: salário, freelances, investimentos, imóveis alugados, e-commerce ou produtos digitais. Pergunte-se quanto você está pagando de imposto em cada uma dessas frentes. Isso é importante. Identifique se há sobreposição ou pagamentos desnecessários. Muitas pessoas pagam mais imposto por desconhecimento, simplesmente porque não analisam seus fluxos financeiros. Registrar esses números em uma planilha simples ajuda a visualizar onde existem oportunidades de economia legal e onde o dinheiro poderia estar sendo melhor utilizado. O segundo passo é avaliar a possível abertura de uma empresa, mesmo que pequena, para administrar suas fontes de renda. Um MEI ou uma microempresa pode ser o caminho ideal aqui para quem começa a empreender ou recebe rendimentos fora do salário tradicional. Por exemplo, alguém que cria produtos digitais pode abrir uma microempresa e utilizar o Simples Nacional, reduzindo a carga tributária e, ao mesmo tempo, ganhando credibilidade no mercado. Não se trata de fugir do impostos. Não, mas de organizar legalmente o que você já faz e otimizar os recursos. O terceiro ponto é mapear riscos fiscais. Toda renda ou investimento tem implicações legais e tributárias. Conhecê-las, evita surpresas desagradáveis. Pense nos imóveis alugados, o pagamento do IPTU, aluguel declarado e deduções possíveis. Ou investimentos, dividendos, juros ou aplicações que exigem atenção ao imposto de renda. Criar um quadro simples com cada fonte de renda, impostos e obrigações ajuda a manter tudo sob controle e a planejar decisões com segurança. Ao final, essas ações práticas, permitem que você veja onde o dinheiro está indo, como protegê-lo e como crescer de forma legal e sustentável. Pequenos ajustes agora podem significar milhares de reais preservados no futuro, transformando aí o conhecimento
em patrimônio real e autonomia financeira.